Bem-vinda ao dia 2 da nossa semana de finanças. Essa semana tá muito maravilhosa. Criei aqui uma sequência realmente para você poder ir construindo o seu raciocínio, a sua mentalidade de empresária. Porque sim, se você tá aí começando um negócio na cozinha da sua casa, é a sua confeitaria, é o seu negócio, é a sua empresa. Mesmo que você ainda não tenha CNPJ, fica tranquilo. Isso daí vai ser assunto depois, que lá na frente nós vamos falar. Mas agora é importante que você entenda que toda vez que você começa um projeto novo, começa um negócio, se esse projeto ele vai gerar renda para você, é um negócio e você precisa já pensar em vários pontos que serão importantes quando a empresa crescer, quando o seu negócio crescer. Ah, Cris, mas o meu negócio ainda está muito pequeno. Tudo bem, mas já tenha definidos alguns parâmetros, algumas estratégias que você vai precisar usar quando o negócio começar a crescer. Você não sabe o que vai acontecer? Se você pensar pequeno, porque o seu negócio ainda está pequeno, quando o seu negócio crescer, você não vai conseguir acompanhar. Você vai ter demanda, mas não vai conseguir produzir. Você vai vislumbrar, nossa, dá para eu ganhar mais dinheiro ali, mas você não vai conseguir ganhar esse dinheiro que tá lá esperando por você, porque você estava pensando muito pequeno. Então a gente precisa pensar grande. E como que é? Pensar grande não é só pensar no volume de dinheiro que vai entrar no nosso bolso. Não. Pensar grande é pensar com estratégia no crescimento saudável do nosso negócio. Então eu vou te falar alguns pontos aqui que são fundamentais para você colocar aí no seu caderninho de ações, porque nem sempre o dinheiro vai valer a pena. Nem sempre vai ser só pelo dinheiro. Lembra que a gente falou ontem sobre escolha ou sobre ser a última opção? Em todo caso, você vai conseguir gerar renda. Mas será que essa renda está valendo a pena? Será que o dinheiro que está entrando está valendo a pena? E talvez pela sua rotina, talvez pela forma como você está lidando ali com o seu processo de produção e lida com os clientes, talvez pela confusão ali de horário, você acaba tendo que falar com o cliente em vários momentos, o cliente manda mensagem à noite, aí você se sente pressionado a responder, e aí você começa a conversar, quando você vê já é 1h da manhã e você ainda está respondendo o cliente. E aí você não mantém uma rotina aqui de divulgação nas redes sociais, quando vê, poxa, perdi aquela oportunidade. Ou então um cliente te manda mensagem e você tá tão atarefada que você não consegue responder a tempo. E daí quando você vai responder, ele já fechou com outra confeiteira. Como que a gente resolve isso tudo? Tem solução para tudo? Depende da forma como você vai concatenando tudo, mas eu vou te dar aqui uma lista para você anotar e começar a colocar em prática. Fazendo isso, você vai minimizar muito, mas é muito mesmo, essas questões que vão interferindo no seu processo, né, no seu dia a dia de trabalho e que vão minando também aquela sua empolgação, aquele entusiasmo pelo negócio. Vamos lá, sem mais delongas, e sim, eu tenho a minha anotação, porque é importante quando a gente anota, fica mais fácil da gente fixar, fica mais fácil da gente relembrar também. Então, primeira coisa, você precisa ter um plano de ação. O que você vai vender? Como você vai vender? Que embalagem que você vai colocar? Como você vai abordar as pessoas? Você vai vender nas ruas? Você vai vender para comerciante? Né, para o comerciante revender para você, você vai ter revendedores que vão, sei lá, vender na faculdade, vender na porta da escola, vender de porta em porta para você, ou você mesmo vai fazer esse papel? Você vai vender pelas redes sociais? Qual a estratégia que você vai usar? Defina um plano de ação. Olhe para o seu negócio e não tenha preguiça de fazer isso. Vai gastar um tempo? Vai ser chato, vai ser uma hora que a ideia nem vai fluir, mas se debruça, sabe? Coloca ali na ponta do lápis o que você vai fazer com a sua empresa, como que você vai botar a sua empresa para rodar, literalmente, tá bom? Depois, estabeleça metas. Eu sou uma pessoa que funciona muito com metas, então desde o começo mesmo, eu tinha ali, quanto eu quero faturar? Eu quero faturar R$50. Então, eu vou trabalhar aqui a minha estratégia de venda para poder vender R$50. Ah, é R$200, mesma coisa. Ah, é R$3.000, mesma coisa. Então, é claro que à medida que o tempo vai passando, você vai tendo uma clientela maior, você vai tendo mais conhecimento e prática da forma como você está fazendo a sua divulgação, a sua interação com o público, e aí você já tem uma noção um pouco maior de que tipo de meta é possível ser alcançada. Também se eu colocasse lá no meu segundo mês de venda, eu vou bater uma meta de R$20.000, seria um pouco pretensioso da minha parte querer atingir aquela meta. Seria até um pouco difícil, tá? Agora, à medida que eu fui crescendo, que eu fui me inteirando ali do processo de venda e que eu fui tendo mais
intimidade com esse processo, com o relacionamento com os clientes, eu consegui fazer metas cada vez mais ousadas e bater as metas. É tudo um processo consciente que você vai desenvolvendo, vai aprendendo como fazer, tá? Para também não se frustrar quando a gente coloca uma meta muito alta e não consegue atingir, a gente acaba se frustrando. Então, como definir uma meta possível? Vai trabalhando esse processo, mas tenha metas, fica bem mais fácil de você ir para o próximo passo, tá bom? Depois, defina qual é o seu horário de trabalho. Qual é o horário que você vai ficar na sua cozinha produzindo? Qual é o horário de atendimento que você vai lá na rede social para poder atender direct e WhatsApp? Qual é o seu horário de postagem? Como que você vai fazer a interação nas redes sociais para divulgar o seu trabalho? Se você vai vender na rua, qual é o horário que você vai vender na rua? Por que isso? Porque você está trabalhando na sua casa. Se você não definir horários, vai ficar uma bagunça. Você vai ter a sensação de que trabalha 24 horas por dia. E mesmo que seja na cozinha da sua casa, tem como delimitar esse horário. É um pouco difícil no começo, mas se você sentar e fazer ali a sua planilhinha, coloca segunda, terça, quarta, coloca todos os dias da semana, coloca o horário, geralmente o horário que você acorda e o horário que você vai dormir, vai encaixando as suas atividades. Dessa maneira vai ficar mais fácil você enxergar qual vai ser o seu horário de produção, o seu horário de ir no mercado, seu horário de interagir nas redes sociais, de responder cliente. Tudo isso vai ficar mais fácil de você visualizar, tá? Agora, uma coisa que é bem importante e que não é fácil. Tem gente que fala, que tem uma língua maior que a boca e que fala coisas que desagradam a gente, que fala coisas que, assim, coloca a gente pra baixo. Eu sei, já passei muito por isso. Eu tenho certeza que você ou já passou ou tá passando por isso. Mas o que eu tenho pra te falar aqui é: escreva num pedaço de papel quais são os seus motivos. Lembra lá da aula 1? Qual o seu motivo de ter escolhido a confeitaria? Escreve nesse papel. Coloque esse papel num lugar que você tem facilidade, que todo dia você pode passar e olhar. Que é, tipo, sei lá, na porta do seu guarda-roupa, ou então na porta da geladeira. Coloca num lugar que vai ser sempre um lembrete. E toda vez que vier uma vozinha infeliz, inoportuna dessa falar na sua cabeça, olha para esse bilhete. Olha para esse recado que você deixou para você mesma. Se relembre a todo momento, ou sempre que for necessário, quais são os seus motivos para estar ali. E aonde você quer chegar. Porque ninguém sabe qual é o peso da caminhada que a gente tem. Só a gente sabe. Então coloca ali. Se lembra disso. Às vezes a gente precisa desse lembrete, tá bom? É isso. A gente se vê amanhã, na próxima aula da nossa Semana de Finanças.